Olá, estamos dando início à terceira aula do módulo Planejamento de Projetos da disciplina Suporte Técnico em Elaboração e Implementação de Projetos. E como eu falei na aula passada, hoje estaremos apresentando a ferramenta MS Project e obtendo, através dessa ferramenta, o diagrama de Gantt e a linha de tempo de um projeto. Lembrando que a aula de hoje ela é apenas uma demonstração dessa ferramenta do MS Project, focando, como eu falei, na obtenção do gráfico de Gantt. Através da resolução de alguns exercícios, a gente vai obter, no final deles, esse gráfico. Para o entendimento mais amplo, mais completo dessa ferramenta, faz-se aí necessário um curso, né, focado em MS Project, que costuma ter aí uma duração de 60 horas. Então, pessoal, essa aqui é a interface do MS Project. Ele é uma das ferramentas do pacote Office da Microsoft. E para quem já conhece, né, as ferramentas do pacote Office, vai ter uma certa familiaridade com a interface do MS Project, principalmente para quem já trabalhou aí com o Excel. O formato de preenchimento no MS Project é em formato de células, né, como a gente pode observar aqui. E alguns atalhos do Excel, eles também funcionam aqui no Project, né? A gente vê que a interface ela é bem semelhante com a do Excel. Porém, o MS Project ele é uma ferramenta menos flexível, né? Já que ele é uma ferramenta utilizada, focada no gerenciamento de projetos, né? Ele é um software de gestão e aí nele a gente vai conseguir estar aí trabalhando alinhado à utilização de recursos, né? A gente vai ver aqui algumas opções que a gente vai encontrar aqui nele. Vai poder alinhar os recursos, os custos e o cronograma. Vai ver, encontrar aqui onde é que a gente vai encontrar cada parte no MS Project, né, destinada a esse parâmetro. Então, além disso, né, a gente vai poder resolver problemas aí de superalocação de recursos, vai encontrar o caminho crítico, né, através do gráfico de Gantt, o Gantt de controle, a gente consegue encontrar aí o caminho crítico e outros problemas aí, né, que possam surgir, a gente também vai poder resolver no MS Project, relacionados a gerenciamento de projetos. Então, na aula de hoje, a gente vai estar falando, vai estar trazendo 3 exemplos. O primeiro exemplo, a gente vai estar utilizando aí a confecção de um bolo, né? Vou tentar trazer exemplos simples para não dificultar o entendimento. Exemplos que todos já conhecem. No primeiro, a confecção de um bolo. No segundo, a confecção de um copo long drink. E aí eu vou tentar mostrar alguns vídeos aqui para vocês vocês possam entender como é que é a produção na prática desses copos, entender todos os passos e mostrar como é que a gente faz para obter todas as etapas aqui no MS Project e colocá-las aqui. E no terceiro exemplo, da construção civil, aí com um tempo já maior, que é geralmente as pessoas aplicam aqui no MS Project, já que a duração, em geral, as pessoas costumam trabalhar com dias, né, para um projeto. Então, para iniciar, né, a nossa primeira atividade, a gente vai abrir a nossa atividade aqui, que ela já está salva, eu já salvei ela. Então, salvei aqui onde foi que eu salvei. Disciplina, suporte técnico. Então aqui a confecção de um bolo, certo? Então, pessoal,
Vou só baixar aqui para mostrar para vocês. A ideia, né? Aqui o preenchimento ele é normal, certo, pessoal? Vai preenchendo e vai colocando como uma subatividade em cada uma dessas outras tarefas aqui. Então, o projeto ele é a confecção de 3 bolos de chocolate, certo? E aí para o entendimento, né, de como é que funcionou esse processo, né, foi necessário acompanhar todo o tempo, né, necessário para a realização dessa atividade, né, cronometrar. No caso, para quem já tem um entendimento, né, tendo uma noção mais ou menos de quanto tempo dura cada uma dessas atividades, pode projetá-la, né, e colocar também um tempo aqui aproximado. Então, pessoal, aqui no nosso exercício, a gente vai observar que eu dividi a confecção desse bolo em mistura da massa, colocação na forma. Então, inicialmente, né, a gente vai misturar a massa do bolo, depois colocá-lo na forma, colocar o bolo para assar e preparar o recheio de chocolate, um bolo recheado de chocolate e o recheamento do bolo, né, a parte de rechear o bolo. Então, cada uma dessas etapas, vocês vão lembrar que na aula passada a gente falou da divisão em etapas, né? E quanto mais etapas se divide, mais difícil é o gerenciamento. Então, nesse caso aqui, eu dividi a confecção do bolo inicialmente em 5 etapas, e cada uma dessas etapas eu dividi em outras etapas. Então, a mistura do bolo, a mistura da massa, né? Eu dividi em algumas outras etapas e coloquei o tempo necessário para a realização de cada uma delas. Então você vê que aqui eu consigo colocar a tarefa, né, o nomeio a tarefa e a duração dessa tarefa. Esse início e esse término aqui é apenas uma data para controle, né, dessa tarefa. Coloquei aqui uma data aleatória. Então o que nos importa aqui é a duração dessa tarefa. E essas predecessoras aqui vai indicar onde é que essas tarefas elas vão começar, onde é que elas vão terminar e qual a colocação delas em relação à continuidade do processo. Então, na mistura da massa, inicialmente deve-se aí ligar a batedeira. Então, coloquei um tempo aí de 1 minuto, né? Pega a batedeira e vai ligar a batedeira. Depois, colocar a clara. E aí vai misturar a clara. Aí cerca de 2,3 minutos eu coloquei. Colocar a margarina, açúcar e a gema. Mais 1 minuto e meio. Isso misturando lá na batedeira. A farinha de trigo e chocolate em pó. Mais 1 minuto e meio. E o leite mais 2,3 minutos. E aí, esse ponto aqui é interessante, pessoal. Que isso aqui eu coloquei como um marco, né? Eu coloquei 0 minutos. Você vê aqui que é somente para finalizar. Você vê aqui que está TT, ele vai terminar nessa atividade, né? Essa etapa aqui da mistura da massa, a massa vai estar misturada quando chegar nesse ponto aqui. Isso aqui é apenas para servir como um marco. E isso é interessante, né? Um projeto, ele tem os marcos, então deve-se definir aí metas. Depois eu vou estar até colocando aí para vocês um vídeo, né, de um especialista falando a respeito disso, que é interessante sempre definir metas. E a primeira meta para a confecção do bolo de chocolate é misturar a massa. Então, quando a massa estiver misturada, o primeiro marco, a primeira meta, ela foi atingida. Então, marca-se isso daí. Então, vamos fechar aqui a mistura da massa e agora ir para a colocação da forma. Então, depois de colocar na forma, untar a forma, e aí o tempo também de cada um deles, ó, 3 minutos para untar a forma, colocar a massa 1,8 minutos, e aí a massa vai estar colocada na forma. Então, para o assamento, tem o tempo de ligar o forno, colocar o bolo, assar o bolo em alto forno, depois em baixo forno, em forno baixo, e depois retirar o bolo. E aí o bolo estará assado. E aí tem também a parte da preparação do recheio de chocolate, onde a gente vai ter que ligar o fogão, misturar os ingredientes em alta e em baixa temperatura e o recheio estará preparado.
E na etapa do recheamento do bolo, colocar o recheio de chocolate, o granulado crocante e o bolo estará recheado. Então, pessoal, de início, a gente poderia fazer cada etapa dessa uma seguida da outra. Só que na prática não é bem assim que as coisas acontecem, né? Então as etapas elas acontecem aí simultaneamente. Porque, por exemplo, enquanto o bolo está no forno assando, eu posso ir fazendo outras partes do processo sem prejudicar o andamento do processo. Então, o que é que vai acontecer? Como eu já determinei aqui o nome da tarefa e a sua duração, e já disse quais eram as suas predecessoras, nesse caso aqui, eu já tenho o gráfico de Gantt completo. Então vamos ver como é que está o gráfico de Gantt para essa atividade aqui. Então eu venho aqui até rolar até a tarefa, que o gráfico de Gantt ele já está aqui, ó, selecionado, e eu vou mostrar o gráfico de Gantt aqui para vocês. Então aqui está o gráfico de Gantt, só selecionar, aqui está o gráfico de Gantt para esta atividade da confecção de 3 bolos de chocolate, onde cada atividade ela vai ter uma duração de tempo em relação ao tempo total, que é a confecção dos 3 bolos de chocolate. Então a mistura da massa ela é uma etapa, você vê aqui, a colocação, ó, acompanhando aqui no mouse, ela é outra etapa que vai ter aqui. O assamento do bolo, então ele vai ser um bom tempo, ó, a maior parte do tempo vai ser a parte de assar o bolo. E o recheamento, né, a preparação do recheio e o recheamento do bolo, até que o bolo esteja finalizado, já recheado. Então, pessoal, o que acontece? Essas etapas, elas vão acontecendo simultaneamente. Então, veja só, quando eu começo a misturar a massa, eu sei que para ligar o forno, eu tenho que pré-aquecê-lo, então vai ser 10 minutos. Então, enquanto eu ligo a batedeira, eu já posso também ter ligado o forno. Então, eu faço isso ao mesmo tempo. Você vê, ó, que no início do projeto, tanto a batedeira ela é ligada, como também o forno. Então, enquanto eu estou misturando a massa, que aí eu ligo a batedeira, então é uma atividade, né, seguida nessa parte aqui da mistura. Eu tenho que seguir todo um passo a passo, não posso fazer ao mesmo tempo. Então eu ligo a batedeira, coloco a clara e vou misturando todos até que a massa esteja misturada. E depois vou colocar na forma. Mas enquanto eu estava misturando, o forno ele estava aquecendo. Então, coloquei na forma a massa, untei a forma, coloquei na forma e depois levo para o forno. Então você vê que a atividade ela vai sendo seguida, né? E aí colocou o bolo, né, no forno. Você vê que o tempo de ligar o forno ele pode acontecer até o ponto de eu ter que colocar o bolo no forno. Então ele tem um tempo aqui a mais, né? Ele não faz parte, nesse caso aqui, do caminho crítico, porque eu tenho direito a atrasar um pouco a atividade de ligar o forno. Eu tenho esse tempo aqui, ó, se vocês puderem ver aqui no mouse, eu tenho esse tempo aqui que eu posso atrasar um pouco essa parte de ligar o forno. Então aí ele vem seguindo, né? E aí quando eu coloco o bolo para assar, nesse momento que eu coloco o bolo aqui para assar, que é o 15, eu coloquei como uma processadora 15, eu também vou ligar o fogão. Coloquei o bolo para assar e agora eu já vou ligar o fogão. Para quê? Para preparar o recheio. Porque enquanto o bolo está assando, e olha que ele leva um longo tempo aqui para assar em alto e em baixo forno, eu estarei preparando o recheio. E ver que essa etapa aqui da preparação do recheio, ela tem direito também a um atraso. Ela tem que ocorrer
a partir do início que eu coloco o bolo no forno, e ela pode ocorrer até o final, antes de eu retirar o bolo do forno. Então ela tem todo esse tempo aqui para ocorrer, e o tempo que ela vai levar para ser realizada é esse tempo aqui. E aí, depois que o recheio já estiver pronto, o bolo estiver assado, eu posso recheá-lo. E aí a atividade estará concluída. Então isso no caso para a confecção de 3 bolos de chocolate. Também posso acompanhar essa atividade através da linha do tempo. Então você vê aqui a linha do tempo. Ali, o que eu mostrei anteriormente era o gráfico de Gantt, e essa daqui é a linha do tempo. Na linha do tempo eu encontro cada uma das partes do processo em uma linha de tempo, mostrando sequencialmente, né, cada parte conforme ela vai ocorrendo. Nesse caso aqui, né, ela vai estar um pouco grande até, devido ao fato de eu ter colocado todas as partes do processo, né? Mas cada uma das partes elas vão estar aqui. Então você vê que para a confecção do bolo, que é essa linha maior aqui, ao mesmo tempo que eu misturo a massa, eu já tenho ligado aqui o forno. E aí tem todas as partes da mistura da massa, da ligar a batedeira, colocar a clara, todas estão aqui nessa parte da mistura da massa, onde eu vou ter também a colocação depois na forma, untando a forma, colocando a massa. Então todas as partes até o final, quando o bolo estiver recheado, estarão aqui. E vê-se que está aqui cada um dos marcos na linha de tempo. Aqui foi onde teve o início do projeto. Nesse momento aqui, a massa ela foi misturada, e vê o tempo aqui, foi com 10 minutos. Ela foi colocada na forma nesse tempo aqui, nesse momento aqui. Depois aqui o recheio ele foi preparado. O bolo assado nesse momento aqui. Então vê que o recheio ele foi preparado bem antes do bolo estar assado, mas ele tem liberdade, nesse caso, de ocorrer daqui até antes do bolo estar assado. Então ele tem direito a esse atraso. E depois do bolo assado, o bolo recheado. Então esses são os 5 marcos definidos aí para a confecção do bolo. Então, pessoal, para essa nossa próxima atividade, que é a produção de copos long drink em uma máquina de injeção, esse projeto aqui eu fiz em uma disciplina do meu curso de engenharia mecânica, uma disciplina de construção de máquinas, e aí a gente propôs a produção de copos long drink em uma máquina de injeção, né? A produção de uma máquina de injeção, e aí a gente construiu um projeto, um gerenciamento para esse projeto da produção desse copo, e propomos aí a obtenção do gráfico de Gantt, de uma linha de tempo, para poder analisar esse projeto e gerenciá-lo. Então, a produção eu coloquei 120 copos, visto que o tempo ele é bem curto. Vou mostrar aqui alguns vídeos para vocês, né? O primeiro vídeo eu vou mostrar em uma empresa, certo? E é a produção, né, real desse copo.
Então, pessoal, vou mostrar também como é que ela ocorre, o funcionamento. Separei aqui um slide para mostrar para vocês como é que é o funcionamento da máquina. Então a máquina ela tem aí o fechamento, a injeção do material plástico fundido, o resfriamento com a volta do parafuso e a ejeção desse material e a sua retirada. Então são todo um processo para a produção do material, do produto final, com o fechamento da máquina, a ejeção do polímero fundido, o resfriamento com a volta do parafuso e a sua ejeção, a ejeção do produto. Então, para a produção dos copos long drink, eu separei dessa forma. Separei com o aperto, o fechamento, a injeção do material plástico, o resfriamento e a ejeção do produto. Então, para que fique de uma forma mais minuciosa, durante o aperto vai haver o movimento rápido, a máquina ela vai se movimentar de forma mais rápida para um fechamento, e quando estiver bem próximo do final ela vai se movimentar mais lentamente. Isso pode ser visto, se vocês voltarem ao vídeo, lá no vídeo na fábrica, na produção. E aí o marco, como eu falei para vocês, o aperto. A injeção, onde vai haver o deslocamento, tempo para o deslocamento do parafuso, a passagem do material pelo bico injetor e a injeção, tempo do material ser injetado, a injeção do plástico na matriz. E aí o marco injeção. O resfriamento, que tem a volta do parafuso e o resfriamento do material, com o marco resfriamento, e a ejeção do material, onde vai haver a abertura da porta, o movimento de retorno da matriz, a ejeção do copo, a retirada do copo e o fechamento da porta. Esse é o processo da ejeção, e aí novamente inicia no aperto. Então esse é um ciclo para a produção, e aí eu separei para cada um, no caso, na produção de 120 copos, eu cronometrei o tempo para cada passo desses daqui, para cada etapa, e na produção multipliquei por 120, que é a produção de 120 copos. Então o gráfico de Gantt para esse processo é esse aqui, onde vai haver, para a produção desses copos aí, como se pode ver, um tempo bem maior aqui. E aí essa primeira parte vai ser o movimento de aperto, o aperto rápido e o aperto lento, vão ocorrer de forma seguida. Seguindo-se aí para a injeção, onde também de forma seguida vai haver o deslocamento do parafuso, onde ele vai fechando, injetando, vai passar pelo bico injetor e em seguida vai injetar o material plástico na matriz. E aí segue-se para o resfriamento, onde vai haver a volta do parafuso, e ao mesmo tempo que o parafuso volta, haverá também o resfriamento do material. Então, se vocês observarem no GIF que eu mostrei, o material, o resfriamento, ele demora um pouco mais do que a volta do parafuso. Então o parafuso ele volta completamente, e um pouco depois é que vai haver a ejeção com o material já resfriado. E aí segue-se, no caso, depois que o material resfriou, para a ejeção, onde vai haver inicialmente a abertura da porta, e ao mesmo tempo que eu estou abrindo a porta, a matriz ela vai estar ali retornando. Então a matriz ela retorna, e aí em seguida ocorre a ejeção do copo
a retirada manual do copo, isso daqui é algo que pode-se, no caso, modificar, e o fechamento da porta. Então aqui dá para ter um entendimento total do processo, dividido aqui em várias etapas, onde de princípio poderia se dividir apenas em quatro partes, e se analisar, pode-se dividir aí, né, essas 4 partes aqui, pode-se dividir aí em mais algumas etapas. Se analisarmos também aqui no caso a linha do tempo, né, da mesma forma veremos aqui os marcos, inicialmente o aperto, seguido da injeção do material, o resfriamento e a ejeção do material. Então aqui para a produção, cada uma das etapas do processo, o aperto, a injeção, o resfriamento e a ejeção, e as atividades dentro aí de cada uma dessas etapas. E aqui para a nossa última atividade de hoje, o projeto para uma construção residencial, né, uma construção civil, onde deve-se aí também analisar várias etapas para que ocorra essa construção. Então, inicialmente aí deve-se pensar na localidade, depois o projeto para a construção, os serviços preliminares, a infraestrutura, a superestrutura, o fechamento, as instalações, o acabamento e o paisagismo. Então, na localidade, eu defini aí as partes. Primeiro, definir o terreno, é aí cerca de um dia. Comprar o terreno, mais um dia. Licenciar o terreno, aí 5 dias. E o marco, terreno pronto. O projeto, contratar um engenheiro, contratar um arquiteto e o projeto estará pronto. Os serviços preliminares, como limpeza do terreno, o canteiro, instalações provisórias e o serviço preliminar estará pronto. A infraestrutura, sondagem, terraplanagem, fundação e aí a finalização da infraestrutura. Então vê que todas as etapas, né, de um projeto para a construção, uma construção residencial, estão sendo seguidas e cada um com o seu tempo. Cada um, né, com a indicação da sua duração. Esse projeto aqui, essa construção residencial, no total aí de 99 dias, somando cada um desses tempos aqui. Claro que se você somar eles, você vai ver, né, que vai dar mais de 99. Ah, se dá mais de 99 é porque eles ocorrem de forma simultânea. Isso daqui a gente vai ver no diagrama, no gráfico de Gantt. E aí a superestrutura, né, o pilar, a viga, laje, a cobertura. O fechamento com alvenaria, chapisco, emboço. As instalações, né, elétrica, hidráulica e de esgoto. O acabamento interno e o acabamento externo. E o paisagismo, né, com a limpeza, a decoração, e a obra estará então concluída. Então aqui de início, só olhando aqui essas etapas, vê-se que elas ocorrem já, isso aqui a gente vai abrir aqui para mostrar no gráfico de Gantt, que elas ocorrem de forma simultânea, né? A escolha da localidade com a parte do projeto de contratar um engenheiro ou arquiteto, elas vão ocorrer também aqui de forma simultânea, já vai ocorrer aqui dentro, que também ocorrerá de forma simultânea com os serviços preliminares. E aí a infraestrutura, a superestrutura, depois, no caso da infraestrutura, já que ela só pode ocorrer em seguida, e ao mesmo tempo da superestrutura, o fechamento, que também estará dentro dele com as instalações, e depois do fechamento, o acabamento, e depois do acabamento, o paisagismo completando a obra. Então vamos abrir cada uma aqui e fazer a análise
do gráfico de Gantt. Então, se a gente abrir aqui, a gente vai ver cada um dos serviços, como eles vão ocorrendo. Então você vê que ocorre, né? Primeiro, a definição do terreno e a compra do terreno. Então depois que eu comprei o terreno, já tenho noção, nesse caso, das dimensões do terreno, eu já posso partir para o projeto de contratar um engenheiro e contratar um arquiteto para a elaboração do projeto. E aí eu faço o licenciamento. Então, depois de fazer o licenciamento, aí eu posso fazer os serviços preliminares. Posso iniciar fazendo a limpeza do terreno, depois o canteiro e as instalações provisórias. Depois de fazer a limpeza do terreno, ao iniciar aqui o canteiro, eu já posso iniciar a sondagem. E aí, depois de feito o projeto, né? O projeto estar pronto, posso fazer a terraplanagem. Vê esse aqui que ele vai, ó, junto com o marco de projeto pronto. Em seguida, a fundação. Depois, né, isso na parte da infraestrutura. Finalizada a infraestrutura, parte para a superestrutura, onde inicialmente eu vou colocar os pilares. E depois que eu colocar os pilares, colocando aqui também as vigas, a laje e a cobertura, já posso, depois que eu colocar os pilares, iniciar a alvenaria na parte do fechamento. Depois de colocada a laje, já pode-se pensar nas instalações elétrica, hidráulica e de esgoto, que podem ocorrer ao mesmo tempo. E aqui ela vai ter um tempo, no caso, ela pode até atrasar, visto, né, que ela vai ocorrer ao mesmo tempo com outras etapas, como a de superestrutura e de fechamento. E aí, depois que o fechamento estiver pronto, pode-se iniciar o acabamento. Então, junto aqui com o encerramento também, né, o acabamento interno, e com o encerramento da cobertura, pode-se fazer o acabamento externo. Depois disso, a limpeza e a decoração, e a obra estará concluída. Então, aqui no gráfico de Gantt, eu também posso ver o Gantt de controle. Nesse caso, no Gantt de controle, as tarefas que estiverem com a barra vermelha indicará o caminho crítico. Ou seja, alguma dessas etapas dando errado, o projeto ele não poderá continuar. Então, nesse caso, a definição do terreno e a compra do terreno são etapas críticas. Se eu não definir o terreno, nem comprar o terreno, não tenho como iniciar o projeto. Assim como a contratação do arquiteto, nesse caso aqui também, a terraplanagem, a fundação, todas essas aqui são etapas críticas. Essas outras barras que continuam na horizontal aqui em azul, elas não são etapas críticas, elas não estão no caminho crítico indicado pelo diagrama de Gantt. Por isso a importância também de se fazer o diagrama de Gantt, para se identificar o caminho crítico. E esse caminho crítico ele vai indicar quais são as tarefas que não podem parar, porque se elas pararem, todo o projeto irá atrasar. As que estão em azul, elas têm uma margem para atraso. Então, eu posso continuar o meu projeto se elas atrasarem um pouco. Enquanto que as que estão no caminho crítico, e aí você vê que ela vai caminhando até o final, e as atividades que estão com a barra vermelha na horizontal fazem parte desse caminho crítico. Então, todas essas atividades, elas não poderão parar, porque se elas pararem, o projeto
ele também irá parar. Da mesma forma, pode-se ver também aqui a linha do tempo e adicionar, nesse caso aqui as tarefas não estão adicionadas, então dá 2 cliques e adiciona as tarefas. Vou adicionar nesse caso aqui só os marcos. Pode-se adicionar as tarefas à linha do tempo para ter uma noção, até para se fazer uma apresentação do projeto é interessante. Então vê-se aqui, ó, as tarefas elas divididas. Pode-se incluir, nesse caso aqui, se quiser, até o marco, para ficar bem definido. Mas aqui está o projeto como um todo, com seu tempo de duração total. E aqui inicialmente a localidade e os serviços preliminares e o projeto, seguido da infraestrutura, a superestrutura, e juntamente com a superestrutura estará sendo feito o fechamento das instalações. Depois que o fechamento for concluído, o acabamento, e depois que tudo isso for concluído, o paisagismo, e a obra estará completa. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês no nosso próximo encontro. Até mais!